Oi, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. E hoje, diferente do habitual, a gente vai organizar essas leituras pelos signos. Então, eu quero me conectar um pouco mais com esse coletivo, para que as mensagens possam ser mais direcionadas. Se você já está por aqui, uma gratidão imensa por você apoiar o projeto. Se você está me vendo pela primeira vez, dá uma olhadinha, assiste, vê o que você vai achar da maneira que eu abro as cartas e continua por aqui se fizer sentido. Lembrando que aqui no Arte, a gente não usa o tarô de forma divinatória, nem como construção de acontecimentos fatídicos na experiência, mas sim de uma maneira de autoconhecimento e pelos símbolos, tanto do tarô quanto dos mitos, dos arquétipos, dos arcanos, a gente entende partes muito profundas da nossa vida. Aqui a gente tem uma jornada dos arcanos maiores do todo ao ser, ou seja, cada um dos arcanos representa um momento da nossa vida e um momento, uma situação, uma energia cósmica também, uma energia universal, um tipo de energia que organiza alguma experiência. Isso é representado pelos símbolos dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa participação observadora também na própria vivência, buscando esse self, essa individuação que a gente chamaria de Jung também. Então fica aqui uma introdução de como que essa leitura chega para você. Se você olha para o tarô e para os símbolos dessa maneira, esse canal faz sentido para você. A gente vai usar hoje de início o tarô de Thoth para ter esse nível de profundidade maior. Por gentileza, vamos entrando na energia. Energia dos aquarianos. A justiça, mais do que perfeito. Esse é um momento onde o tema central da fase é a reorganização da vida, principalmente em relação a o que você se dedicou. Então, cabe uma avaliação bem pessoal nesse momento, que seria como e onde você dedicou a sua atenção. Se você vinha fazendo um trabalho pessoal interessante, é o momento disso começar a ficar mais evidente. A gente saiu com 2 de ouros, é uma energia de muito equilíbrio. Esses são os momentos da vida em que a gente está dando alguns passos à frente, mas para dar cada um desses passos é como se a gente precisasse entender, se desequilibrar por um breve momento antes de acessar o próximo. Pode falar de instabilidade aqui, muito prática, muito às vezes financeira, de ordem estrutural, e pode conversar também com o tipo de estrutura e organização que a vida simbólica, que a sensação que você tem sobre as coisas te diz. Como que eu posso te explicar isso de uma maneira mais clara? A vida, ela tem um eixo, digamos assim, né? A justiça, ela vai falar de um movimento muito humano. Só que ela responde muito à energia que a gente coloca às situações. Então, ela não vai questionar só questões de ordem práticas, ações, como seria mais um imperador, é um grande exemplo, né, que também tem suas facetas. A justiça, ela vai realizar um movimento de ter uma resposta muito direta ao que você coloca como decisão, ação, escolha na sua vida, mas não só do que você faz com as suas mãos, com a sua presença, com a sua fala, mas do que você faz também com a qualidade da sua energia, principalmente conectada a alguns critérios e doutrinas que podem te
trazer dogmas, doutrinas, segmentos, interpretações da vida a partir de uma noção coletiva, a partir de algo que deveria servir como um olhar justo, honesto, equivalente para situações terrenas, não seguindo uma regra fixa. A gente tende a acreditar que para existir justiça precisa de algum tipo de lei ou regra a ser seguida. E quando isso não é seguido, existe um nível de frustração muito grande. Exemplo: quando a gente não é reconhecido pelo que a gente espera, quando a gente se dedica a alguém e depois se surpreende vendo que essa pessoa não pôde fazer o mesmo por nós. Quando a gente se coloca muita energia, recursos, tempo, dinheiro, atenção, estudo para o desenvolvimento de algo e esse algo não responde da maneira que a gente havia idealizado. Isso faz a gente cair numa espécie de sensação bifurcada, dividida, onde não houve... Essa divisão acabou não sendo da melhor maneira feita. Não como se existisse bem ou errado, mas essa duplicação do 2, quando essa energia se expandia um pouco mais, teve um início, né? Um as, tudo se inicia. Então essa energia precisa se dividir para compreender, às vezes não, polaridades. E uma polaridade que a gente poderia trazer à tona nessa leitura é Yin e Yang, feminino e masculino. Por quê? Ação e pausa, introspecção e extroversão, fazer e aguardar, ir atrás e magnetizar. Então, essas energias, né, voltando do ponto, quando há uma sensação humana de frustração em relação ao resultado de algo que se buscava, que se dedicou, seja com uma pessoa, seja numa situação, essa duplicação, essa concepção de yin e yang, de polaridades, acabou não sendo satisfatória, né? Até a morte, até o que não vingou na natureza, não é uma perda, não é algo que deu errado. Entende que toda essa leitura fala sobre uma visão humana que carrega os princípios, às vezes, do apego, da negação, do controle, da necessidade de que as coisas sejam exatamente como se espera que elas sejam, respondam, quando na verdade existe um elemento sutil da natureza, principalmente nas questões de polaridade. Aqui a gente tem o Ouroboros, né? Caramba! Olha aqui, o Ouroboros, que é essa cobra que morde o próprio rabo. Ela fala do renascimento, ela fala do reaproveitamento, ela fala da gente conseguir se alimentar das nossas próprias questões internas que servem de adubo para o novo. Então isso já não serve mais assim, mas eu readapto, eu uso de novo. A gente fez uma pausa aqui, então não vou tentar dar continuidade exatamente pelo momento que a gente estava da leitura, mesmo porque a experiência que eu tive entre o momento de sair daqui e voltar para gravar foi muito enriquecedor. Então agora a gente começa a se movimentar para outra direção aqui na leitura a partir disso, né? Eu sei que a gente estava falando dos princípios femininos e masculinos, dessa justiça interna e dessa percepção de valores também. Mas agora a gente vai começar a organizar a direção dessa leitura muito com base no Cavaleiro de Paus, que já estava se mostrando aqui de baixo, e o Julgamento, que aqui nesse baralho é o Aeon. Essa carta do Julgamento, aqui tem uma figura onde ela tem um dedinho na boca, como se ela estivesse pensando o que ela cria a partir de agora. Então ela fala, depois de todo esse assunto da justiça, de, a partir daqui, o que você, aquariano, começa a cocriar? Qual movimento inspirado você dá? Esse Cavaleiro de Paus, ele tem muito fogo. Então a gente vai poder abordar aqui a questão do fogo de palha e também
da chama interna que nos motiva. São dois pontos de uma mesma energia. Sempre dentro de uma transformação, de uma nova criação que a gente faz para a nossa vida, e das mudanças, das transformações internas, sociais e afins, a gente passa por vários momentos que a gente vai mudar, vai transformar, e então percebe que existe muito fogo, muita criatividade, muita intenção. Às vezes a gente passa um tempo de uma forma, dentro de algumas maneiras, de alguma doutrina, de alguns resultados, de alguns retornos equivalentes ao como a gente sabe ou faz a nossa vida acontecer. E de repente começa a vir a vontade de mudar. E no começo do processo de autoconhecimento, individuação, mergulho, jornada interior, a gente usa muito a energia de fogo, que ela é a energia criativa, a energia vital, a energia que traz tudo à tona. Traz também esse direcionamento a partir de princípios mais reais pra gente, mais honestos, mais essenciais. Então, a chama, ela nos motiva a fazer. É aquele momento em que a gente vai estar se dedicando a um trabalho, a uma fase da nossa vida, que a gente beira a exaustão, que a gente faz muito, que a gente percebe que a gente tem muita energia. E às vezes a gente pode ficar perdido nesse momento, porque é tanta informação de fogo, é tanta criatividade, é uma energia que nos conduz tanto, que a gente sobrepõe até alguns limites de maneira imperceptível do nosso corpo e da nossa elaboração interna. E assim, inevitavelmente isso é um processo muito natural. A gente pode, como eu disse, chegar em alguns casos mais extremos de ficar muito exausto, porque a gente tem muita energia de criar, a gente tem muita garra para estar colocando a nossa vida em frente. Isso é um momento muito importante da jornada, onde a gente, às vezes, para algumas pessoas, vai ter saído recentemente ou de um longo período da vida onde era inviável realizar. Você tinha algumas limitações, seja de espaço, seja de mente, seja de uma questão pessoal que te atravessou, um momento muito ansioso, uma vida, uma fase anterior muito ansiosa, uma fase muito depressiva, uma fase muito medrosa, onde você não conseguia realizar tudo que você gostaria, tanto quanto gostaria, não tinha força, nem sequer talvez queria ou se conectava com isso. Então, nesse religar e nesse processo de nova criação de vida, de retorno do que se dedica, da pura transformação do caminho de autoconhecimento, né? A gente encontra essa possibilidade de expansão, mas a maturidade da utilização da energia vital não vai ser as explosões, mas vai ser manter a fogueira acesa. Existe uma diferença entre ter sempre a explosão, e isso cabe muito em fases da nossa vida onde a gente precisa ter ideias muito rápidas, resolver as coisas de um momento para outro, tá sempre apagando o incêndio, tá sempre segurando as pontas, né? E depois de atravessar um período nessa energia, seja meses, semanas, anos, depende muito, né, de situação, de caso para caso, a gente começa a aprender, ao invés de apagar incêndio, ao invés de sempre acender uma nova explosão, a manter a chama acesa, a manter a fogueira acesa. Manter essa energia criativa que ela não é radical, ela não vem pum, num sopetão, mas ela vai aquecendo, mantém isso vivo. Isso vai falar muito também se você tem um projeto onde você, ou algo que você se dedica diretamente, que você tinha momentos de muita criatividade, de muita dedicação, de muita capacidade de fazer, e depois passava meses, semanas, dias sem conseguir produzir. E então começa a compreender agora essa distribuição energética de uma maneira mais profunda. Para algumas pessoas aqui, a questão da culpa, ela é um ponto importante, tá? A questão da cobrança, né? Muitas das pessoas que vão para esse nível de criação absoluta no momento e depois não conseguem dar continuidade,
acontece por conta de uma cobrança, e então essa energia é muito dedicada durante um período e depois se apaga. Fale a sua verdade, diga as palavras, fale, expresse. Seja corajoso e destemido. O bardo, uma energia que vai fazer a gente compreender a experiência, principalmente de vida e morte, do lado de cá e do lado de lá, o que existe aqui, o que existe a partir só da nível de consciência, de intelectual. O medalhão e o submundo. O submundo, ele é um mergulho em algo que todo humano vai possuir dentro de você, que é as próprias profundezas. Esse submundo, ele guarda as nossas sombras, na maioria das vezes, e que traz as grandes virtudes. O que acontece? A nossa sombra, ela coleciona virtudes, digamos assim. Ali no escuro, no nosso quarto mais profundo, existe o que a gente renegou, ocultou, fingiu que não via, deixou para depois, da nossa personalidade. E a gente tem a percepção de que se aquilo ficou no submundo, se aquilo não tem luz, então aquilo é ruim. Mas na verdade aquilo não é acessado. Muitas coisas são guardadas em caixas dentro de um quarto real, simbólico aqui no caso, né? Que aparentemente não tem valor. Só que quando a gente começa a abrir essas caixas, a gente fala, cara, isso aqui que eu tava precisando o tempo todo. Esses dias eu tenho um lugar onde eu guardo peças de madeira, porque eu faço muita reforma aqui. E eu tava construindo caminhos, olha que simbólico, né? No meu jardim, olha que simbólico. E eu queria continuar esse caminho, só que eu faço os caminhos com caixa de papelão para reutilizar e fica, assim, bem interessante, para você não precisar ficar passando em cima das plantas e afins. E era um caminho considerável que eu precisava fazer. Só que aí eu resolvi fazer um outro projeto com madeira e fui buscar essas madeiras que, ó, tava tempo guardada ali, hein? Precisava mexer naquilo. E aí quando eu cheguei lá, tinha um monte de caixa de papelão que eu tinha guardado há um tempo, fechadinha, né? Pra usar exatamente pro caminho. Eu não sabia, eu nem me lembrava que existiam essas caixas. Então, a partir de algo que foi guardado, eu consegui construir um caminho que eu precisava. E que se eu fosse olhar antes de abrir esse baú onde eu guardo as madeiras, eu diria, ali talvez não tenha nada que merecesse estar ocupando esse espaço, mas tinha uma coisa que eu precisava. Então a investigação do submundo é encontrar dentro de si a virtude que foi oculta, cada um
pelo seu motivo, né, há um tempo atrás, no seu inconsciente, que não é o seu lado negativo, não é o que você deve ocultar, mas é uma parte sua que merece ser compreendida. Porque é isso que faz a transformação mais honesta e real do humano. As nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas autopunições, culpa, sensação de ser menor que o outro, de não merecer, de não pertencer, ou seja lá qual for, essas partes nocivas da nossa personalidade que na prática faz a gente ficar mais triste, faz ter um dia menos aproveitado, às vezes largar a mão do que a gente pode viver e entrar num repertório mental muito repetitivo, né? Tudo isso passa por uma cura e uma transformação quando a gente acessa o que esse inconsciente está dizendo. Então, se a minha mente ela me pune muito, existe uma questão de autocobrança interna. Mas talvez eu entenda que atrás dessa sombra de autopunição, na verdade, existe uma personalidade que confia muito no que sabe fazer e no que faz. Porque as pessoas, aqui no caso, exemplo, que se cobram muito são as que mais fazem. As pessoas que não conseguem enxergar o seu valor, na maioria das vezes, têm um valor intrínseco muito bonito. E que se pudesse se olhar de fora por um breve momento, talvez perceberia que essa sombra está tomando conta dela, talvez perceberia que o corpo dela está ficando curvo, talvez perceba que as atitudes, as falas e as ações delas estão alimentando um cenário nocivo, quando na verdade poderia resgatar uma luz. Essa medalha, ela fala de algo muito valioso que a gente guarda, que isso é passado de gerações e gerações. E pode ser tanto as características que a gente julgaria benéficas, virtudes e os nossos defeitos também. Mas que ambos eles fazem parte de uma existência, fazem parte da sua existência, fazem parte de um equilíbrio. Novamente, um ponto muito importante do nosso momento atual, que vai talvez vir mais à tona com o passar do tempo, é a questão do niilismo que eu comento sempre com vocês, do absoluto bem e mal. Desse distanciamento. O que acontece? A gente se entende como fragmentado. A gente é fragmentado. A vida não é coerente, a vida não é justa, a vida não é equilibrada. Mas é porque a nossa doutrina interna distorceu um pouco a percepção do que seria justo. A natureza, em essência, não é justa. Existem animais que comem outros animais e isso é inegável. Só que a gente finge que, nesse sentido, a gente não considera a natureza. Qual é a justiça de um cervo que acaba devorado desde pequeno? Difícil, né? E a gente poderia entrar também no nascimento humano. Uma criança que, né, ainda chega ao falecimento, à morte, essa questão do bardo, antes mesmo de qualquer idade atingida. Delicado, né? Dói, é difícil pra gente falar, eu sei que sim. Mas é um assunto muito honesto de percepção. Do entendimento da equalização da vida, dos equilíbrios, desse Ouroboros que morde o próprio rabo. A vida, ela é uma situação que se autoalimenta de si mesmo. A matéria se renova. Hoje você é um corpo emprestado na natureza, amanhã você vai voltar a ser matéria para uma outra existência. Isso é bonito, mesmo que a gente viva num momento onde o niilismo, bem e mal extremo, faz com que a gente perceba que a sombra é feia, a luz é bonita. Para ser um ser desenvolvido, eu preciso estar sempre em luz, mas na verdade um ser que se conhece, que se compreendeu, que se investigou, vai chegar no sentido da correlação da sua própria luz e sombra, dos seus defeitos e da sua virtude, da sua coragem de expressar quem se é por completo. Confiando em algumas diretrizes divinas, em alguns movimentos que pouco a pouco a gente vai entendendo como, digamos assim, leis da natureza, né? Leis que permeiam o humano, a mãe Gaia, o cosmos, o nascimento desde um humano até uma estrela.
Mas é essa leitura para você, aquariano. Eu te agradeço profundamente a sua presença aqui. Eu espero muito que toda essa leitura tenha tocado onde precisa, no seu consciente e no seu inconsciente, e que você tenha uma vida muito mais satisfatória dentro do que você procura nesse momento, tá bom? Eu sou a Yuli, esse é o Projeto Arte Intuitiva, um projeto independente, artístico e consciencial. Eu conto pra caramba com o seu auxílio para que esse projeto seja propagado, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? E se você quiser continuar por aqui, se inscreva. Deixe o seu comentário também pra gente bater um papo, se você sentir que seria legal expressar algo por aqui. E é isso. Também faço atendimentos particulares, caso você queira. Um grande beijo no seu coração. Eu desejo o melhor para você hoje e sempre. Tchau, tchau!